Olá, boa noite a todos, todas, todes que compareceram hoje, nesse sábado, para participar dessa conversa com a gente. Eu sou o Vini Rodrigues, sou curador de hábitos e tendências aqui no Centro Cultural São Paulo, que é uma curadoria nova que nós estamos aí experimentando com rodas de conversa, workshops e outras atividades. E hoje eu vou receber aqui 3 pessoas especiais e queridíssimas para a gente ter um bate-papo e uma conversa sobre cultura e economia criativa. Uma conversa muito importante, principalmente nesse momento em que os aparelhos culturais, os eventos estão voltando, né? Estamos num processo de retomada da cultura em São Paulo, então a gente achou que era muito relevante trazer estas pessoas para conversar um pouco com a gente sobre esse tema, para a gente entender um pouco mais, não só sobre a economia criativa, mas também sobre esse mercado da cultura, como que funciona, enfim, quais são os meandros aí que podem ajudar a gente a executar os nossos trabalhos, certo? Então, eu tenho aqui, do meu lado esquerdo, meu amigo já de longa data, Márcio Black. Tenho também aqui a Alice Coutinho, querida, e minha queridíssima também Cissa, que vão me ajudar hoje a entender um pouco, né, desse tema tão importante para a gente, que é a economia criativa. E, primeiramente, eu queria pedir, pode ser aqui na ordem, né, para cada um de vocês se apresentar um pouco, falar da trajetória de vocês, dos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, enfim, como vocês chegaram, né, nesse lugar do trabalho da cultura, da economia criativa. Bom, boa noite, Márcio Black. Bom, eu acho que tem isso, né? Acho que a gente, além de se conhecer há bom tempo, né, Vini, as pessoas confundem a gente na rua. É real. Já teve gente que achou que eu fosse o Vini, já teve gente que achou que o Vini fosse eu. Ou que a gente é irmão. Ou que a gente é irmão, sim. Mas não que não seja. Bom, como eu disse, meu nome é Márcio Black. Eu sou cientista político, né? Eu acho que foi aí também que a gente se encontrou, se conheceu ali na PUC. Eu acho que esse lugar da cultura, para mim, eu acabei chegando, na verdade, eu cresci em Osasco, quando eu venho para São Paulo, eu vou passar bem rápido por isso, e vou estudar na PUC. Eu acho que é o lugar onde eu sou meio que tragado por isso, porque eu caio aqui, né? Eu saio do contexto favela do Jardim de Abril, em Osasco, e caio no Alto de Pinheiros, Perdizes, quer dizer, sem dominar os códigos, assim, sem fazer parte daquilo, né? Sem dominar a linguagem, sem dominar os códigos culturais, sem ter os sobrenomes, esse tipo de coisa, e também sem condições de acessar os espaços que naquele momento, então, quer dizer, não tinha condições de acessar os bares, não tinha condições de acessar os espaços onde os estudantes circulavam, esse tipo de coisa. Foi aí que eu tive a ideia uma ideia assim, foi uma coisa meio que a gente sempre fez na quebrada, que vamos montar um som num bar e ficar tomando uma cerveja à tarde ali. Eu acho que esse movimento ali na PUC, que era uma coisa muito de... era uma estratégia de sobrevivência mesmo. Quer dizer, como que eu sobrevivo aqui nesse espaço? Então, eu vou ali criar um espacinho na rua para a gente conseguir tomar uma cerveja e ouvir música com um custo bem baixo. Isso vira o Barulho.org. O Barulho.org vira um dos primeiros coletivos de festa de rua aqui da Centro Expandido. Não vou falar de São Paulo, porque a gente sabe que nas periferias a gente sempre ocupou a rua. Sim. Com o sistema de som, com festa, com o samba e tudo mais. Ali era quase que uma expressão disso. Mas a gente estava no momento ali em São Paulo, 2002, 2003, que São Paulo ainda era muito segregada mesmo, né? Ainda não tinha esse movimento. Com o barulho ali, a gente inaugura, na verdade, esse movimento em direção a essa história de ocupar o espaço público, quer dizer, de estar mais na rua. E, a partir daí derivam outras festas. Vem Voodoo Hop. E aí esse movimento a gente já sabe, isso aí vira política pública com o SP na rua, e por aí vai. Então, acho que a minha entrada na cultura se dá por aí. E aí também sai desse lugar, né? Eu acho que você vai envelhecendo, quer dizer, começa ali com uma estratégia de sobrevivência, aí acabo indo para a prefeitura para trabalhar com a Karen Cunha ali na Secretaria de Eventos Especiais para produzir carnaval, virada cultural. E aí de produtor você vira curador. E aí hoje eu estou num emprego super instável, né, na Fundação Tite Setúbal, eu coordeno o programa de democracia lá. E por meio do programa de democracia também a gente faz alguns financiamentos da perspectiva do investimento social privado em algumas agendas, em alguns movimentos, né? Assim, a gente financia, por exemplo, a ocupação Mateus Santos na Zona Leste, o Festival do Livro e da Literatura em São Miguel, a Casa Poética, né? Que é o espaço que o Siriaco tem lá também no Hermelino, e por aí vai.
E agora, sair desse lugar, né, do cara que precisava sobreviver, fazendo umas festinhas de rua, para produtor. E agora me chamam para ser conselheiro, curador, né? Que quando você está velho mesmo, as pessoas te botam nesse lugar aí. Vem aqui dar um espetáculo nas paradas. Então é isso. Então esse é meio que o meu movimento e a minha relação com a cultura. E você, Alice? Boa noite. Como eu comecei na cultura, eu sou Alice Coutinho, eu sou de Recife, mas já moro aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Eu entrei na faculdade de Educação Artística com a intenção de ser arte educadora, e aí comecei a trabalhar, ainda na faculdade, como estagiária em algumas instituições culturais, como o MAN e o Centro Cultural Banco do Brasil. E aí, dentro, assim, na função de educadora, eu fui entendendo um pouco mais daquelas instituições e me interessando e pensando, olha só, né, tem uma instituição aqui que funciona, que realiza um monte de coisa, que faz. E aí eu fui entendendo a figura do produtor, e aí um dia eu falei, eu acho que eu quero fazer isso. E aí eu fui atrás, né, peguei os contatos que eu tinha de tentar, amiga, pai de amigo, não sei o quê e tal. E aí eu fui para o universo da música, eu sempre já tinha muito amigo músico, e fui para o universo da música, que era um universo que me interessava mais também, e comecei a ser produtora, né? A gente começa como assistente do assistente do assistente, né? Fazendo Sim. os eventos. E aí você vai conhecendo gente, vai criando parcerias. Eu logo conheci uma produtora que a gente se deu muito bem e criou uma produtora nossa, que era Bendita Produções. E com a Bendita a gente logo criou uma festa também, em 2005. E foram 10 anos de festa, que é a Bendita Festa, que começou no Vale do Engabaú, mas acabou na Barra Funda. Na verdade, acabou no centro mesmo, mas ficou muitos anos na Barra Funda. E aí, no meio disso, eu criei um site de programação cultural da cidade, chamava Uia Diário, que também levou um tempo. O site virou programa de rádio, podcast, depois programa de rádio, podcast numa época que podcast não era... Era super difícil de ter audiência, os podcasts e tal. E aí, uma hora eu falei, eu queria voltar a estudar e organizar melhor, né, minha vivência ali como produtora. E aí eu fui fazer uma pós na USP em gestão cultural. E aí, um pouco junto disso, nessa mesma época, eu fui chamada pela Mônica, que era minha sócia no UIA, para trabalhar no Cultura e Mercado, né, que Cultura e Mercado é um site de notícias e uma escola de produção e gestão cultural, que já existe como site desde 99, em São Paulo, fundada pelo Leonardo Brandt. E aí eu fui trabalhar com eles, fiquei ali 2 anos trabalhando na empresa, em algumas funções diferentes, e acabei sendo convidada para ser sócia. E dali saí do Cultura e Mercado só no comecinho desse ano. Então, foi um longo tempo e aprendizado, assim, e dentro do Cultura e Mercado eu fui entendendo, de fato, esse mercado cultural, como é que se organiza, né? Então, entender mais sobre investimento social privado, patrocínio e empreendedorismo na cultura. A gente fez também alguns programas sobre empreendedorismo criativo, e um monte de coisa. E aí, enfim, nisso, dentro do Cultura e Mercado, eu também comecei a ser chamada para ser professora. Aqui, acabei entrando na FMU como professora de produção cultural, fiquei 3 anos, de lá entrei no SENAC, fiquei 3 anos no SENAC também. E aí o bichinho da docência, assim, de ser professor, me mordeu. Minha família inteira é professora e eu sempre fugi um pouco disso, não queria, não sou produtora. Mas aí não é que eu me descobri uma boa professora. E aí resolvi entrar mais para essa carreira acadêmica e fui para o mestrado, e agora estou iniciando um doutorado na área de Sociologia da Cultura. No mestrado eu estudei a questão do patrocínio na música, né, com toda minha história ali dentro do Cultura e Mercado, pensando essas relações de projeto cultural, do mercado cultural, e fui estudar patrocínio e dentro da música, que é a minha área. E agora eu estou começando um doutorado para pensar a questão da reputação
nos músicos, né, do século atual, né, do século XXI, um pouco nessa toada. Então, é um pouco interessante porque as famílias de professores e professoras é um dado muito comum, assim, né? Porque eu também sou filho de professora, sobrinho de professora, enfim, tem várias professoras na família, e eu também só fui levado também a dar aula, tal, porque eu acho que teve uma influência familiar, mesmo que indireta em algum momento. Mas é interessante um dado comum também que aparece com o Márcio e com você, que é a questão da festa. E aí eu queria saber um pouco da Cissa, se também isso aparece para você, esse lugar da festa como um disparador, né, da produção cultural. Olha, eu vou contar. Realmente eu nasci num contexto em que uma festa me fez ter essa perspectiva da cultura, né? Porque eu sou de Machado, sul de Minas, um território que tem cerca de 50 ternos de congada. A minha família vem dessa perspectiva, e que tinha uma festa, e tem, né, uma festa de São Benedito que tem quase 200 anos de registro. Então, realmente, a festa também está dentro da minha vida, né? E a minha família é uma família de professoras. Minha mãe sempre foi uma mulher preta muito engajada. Enfim, eu, criança, já sabia declamar na Vila Negreira, aquela coisa toda. E aí eu sempre fui uma jovem muito, enfim, incomodada com aquele contexto. Minha cidade é Machado, uma cidade muito pequena, 30 mil habitantes. Hoje ela deve ter 50 mil. E sul de Minas, Minas Gerais, aquela perspectiva racial bem acirrada, né? Que, enfim, a gente sabe do conservadorismo que existe ali, do racismo introjetado, e sempre fui muito incomodada com tudo. Cheguei em São Paulo por conta desse incômodo, né? Já queria mudar o mundo, aquela coisa de jovem, né, ansiosa, e me encontrei com as políticas públicas, né? Não sabia exatamente na época o que era esse curso, mas me joguei. E aí entrei na Universidade de São Paulo e conheci as políticas culturais a partir daí. Então, foi um match muito interessante, porque eu vivi o tempo todo dentro da cultura tradicional, né, enfim, convivendo ali o tempo todo com congadas, com as práticas afro-religiosas, com aquela perspectiva dos costumes, e eu não tinha entendido, de fato, como isso se daria na minha vida profissional. E aí, quando eu entrei nas políticas culturais e me deparei na universidade com isso, eu falei, nossa, entendi o que eu estou fazendo aqui. Porque até então eu estava um pouco perdida, né? Porque as políticas públicas são múltiplas e eram muitas as informações. E eu estava naquela fase ali da universidade que eu não sabia o que fazer, e tive a possibilidade de estagiar no programa Vai, né? Que é um edital que eu particularmente gosto muito. Foi uma grande escola, né, que fomenta atividades culturais para jovens periféricos, e aí fiquei ali uns 3 anos na SMC. No momento, o programa Cultura Viva estava criando força, implementando pontos de cultura, o programa Aldeias, os programas griots, e entre outras políticas públicas do Cultura Viva. Então, foi uma grande escola. Participei do TEIA, né, que é um encontro, né, de culturas tradicionais e populares dentro do Cultura Viva, que foi em São Paulo. A gente foi para Buenos Aires, para Bolívia, para a implementação e essa conexão do Cultura Viva nesses outros países. Então, eu fui ali aprendendo muita coisa e entendi o que eu queria fazer, que era trabalhar, de fato, com projetos culturais. Mas, até então, eu não tinha noção de que eu estaria ali naquele processo. Até então, eu me coloquei como uma funcionária pública, e esse era o meu plano. Quando eu saí da Secretaria Municipal de Cultura, eu fui para o Estado, e aí eu tive uma outra perspectiva de cultura. Sim. Né? Porque eu fui trabalhar no programa Fábricas de Cultura, que aí era um outro olhar. E aí eu comecei a entender os meandros ali, né, daquele processo, as vulnerabilidades, né, dessa perspectiva na hora de implementar uma política cultural. Enfim, tudo que envolve e as contradições que envolvem, né? E aí eu saí do Estado, após esse longo namoro, em que eu aprendi muita coisa, e eu fui assediada pelos amigos. Eu costumo dizer que eu me tornei produtora porque os meus amigos me colocaram nesse lugar, porque até então eu fugia. Daí eles falaram, escreve um projeto para mim. Eu falava, gente, não vou escrever. Eles escrevem, me ajudam. E eu comecei a escrever, as coisas começaram a rolar, né? E disso foram muitos PROACs, muitos VAIs, entre outras prestações de contas que eu ajudava ali. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu sirvo para essa parada. E foi quando eu fui convidada por uma cantora chamada Luciana Oliveira. Na verdade, antes da Lu, o primeiro cara que me apresentou esse lugar de produção foi Roger Cipó. Ele me impôs esse lugar. Ele falou, você é minha produtora. Eu falei, mas, Roger, eu não quero ser sua produtora. Ele, não, você é minha produtora, a gente vai lançar uma exposição das minhas fotos, e vai se chamar Afeto, e a gente, de primeira, ganhou um prêmio.
Falei, Ah, é. caraca, Eu é lembro dessa realmente exposição. isso. Eu acho que é isso, né? E aí eu fui, né, e caí na música através da Luciana Oliveira. Ela fez um post na internet assim, preciso de uma produtora preta. E eu falei, agora eu acho que eu sou produtora, eu vou falar que sou, né? Então eu falei, eu sou produtora, você quer falar comigo? E a gente implementou a gravação do disco dela, Deusa do Rio Níger, com o Proac, e aí foi muito interessante. E aí nesse caminho ela começou a me delegar coisas que até então eu não sabia o que era. Por exemplo, venda meu show. Cissa, produz o meu show. Eu falei, mas não era só o disco? E aí, quando eu já estava produzindo show, já estava pensando em turnê, já estava fazendo todo o rolê lá da produção dela, e eu não tinha entendido que eu tinha me tornado produtora dela e não só do projeto. E aí, nisso, eu comecei a entender o que era trabalhar com música, com gestão de carreira. Passei por um processo no telemarketing que eu sempre conto, porque eu aprendi a vender no telemarketing, porque até então eu não tinha prospecção de viver de cultura. Então, eu queria isso, mas eu não tinha possibilidades e eu não queria voltar para a instituição, né? Então, eu fiquei um tempinho no telemarketing, eu sempre conto, porque eu acho que é um viés importante, porque muitos dos nossos, às vezes, acham ruim trabalhar em outros trabalhos para poder fomentar seus projetos, mas foi uma etapa importante na minha vida, né? E a gente sabe que a gente não tem como investir nas nossas ideias. E aí, saindo disso, fui convidada pela Raquel Virgínia, das Bahias e a Cozinha Mineira, para trabalhar na gestão de carreira das meninas, e elas estavam já num lugar muito significativo, sendo indicadas a Prêmio Multishow. A gente produziu um disco com o Ganjamin e com o Marcelo Cabral. O Marcelo produziu a Elza. Naquela época, ele estava super assediado, e aí foi uma grande escola também. E, nisso, conheci Lued Luna nesse caminho, e a gente se apaixonou, né, nessa prospecção de trabalho, e a gente construiu a carreira com o corpo no mundo todo, com o turnê, enfim, Natura, entre outras coisas. E eu estava o tempo todo trabalhando para pessoas, para os artistas, né? A área musical ela é bem complexa, como vocês sabem disso. E eu falei, preciso reviver minhas ideias, pensar de fato o que eu quero fazer. E aí nasceu a Zeferina, que é a minha produtora cultural. A gente brinca que ela é uma produtora de impacto sociocultural, porque a gente fala muito não na Zeferina. E aí a gente começou a entender o porquê do não. Que, na verdade, ela é uma produtora que trabalha com artistas e projetos que têm um engajamento social. Então, a gente não consegue trabalhar com sertanejo, a gente não consegue trabalhar com artistas que não tenham um viés de transformação social. Então, a gente sacou que era isso. E, para além da música, a gente trabalha com artes visuais também, com Gota Preta, que é um projeto de artes visuais focados em artistas racializados. E está bombando, a gente fez várias empenas aí para o Museu de Arte de Rua, e está super fluindo. Ela já tem 2 aninhos, a gente trabalha hoje com gestão com o Fabrício, mas a gente já trabalhou com Rincon Sapiência, na parceria com projetos, a Tássia Reis, recentemente, com parcerias de projetos, Zé Manuel, Coruja BC1, Mulamba, entre outros. E, além disso, tem o Afrotrampos, né, Vini? Porque se deixar, eu fico Mas falando segura o 5 horas. Afrotrampos, que o Afrotrampos vai vir daqui a pouco. Falo Segura. muito, Zé Calma, Palestrinha. não dá toda a informação, vamos soltando aos poucos, porque tem um Afrotrampos ainda que eu quero Ainda entrar tem nisso. um Afrotrampos. Mas eu queria perguntar para vocês, porque assim, eu não sou um especialista no tema, me tornei produtor cultural meio que nas práticas de guerrilha, como todos nós aqui, né? Mas eu não tenho um arcabouço teórico de estudo do tema, e principalmente sobre economia criativa. É algo que eu comecei a pensar e estudar um pouco faz uns 2 anos. Então, eu queria perguntar para vocês, e aí acho que a Alice pode começar respondendo, mas todos vocês eu gostaria que respondessem, o que vocês entendem, ou qual que é o conceito que vocês trabalham quando vocês pensam essa ideia de economia criativa. Porque como tem muita gente que vai assistir a gente depois, e as pessoas que estão aqui, às vezes, podem não saber exatamente do que se trata isso. Então, seria legal a gente elucidar um pouco. Aí, Alice, se você quiser começar... Não é uma pressão. Olhou para a professora, né? Então, esse conceito de economia criativa, ele surge nos anos 90. Na verdade, na Austrália, surge primeiro o termo indústrias criativas, né? E aí, um pouquinho depois, na Inglaterra, eles cunham economia criativa, o conceito vem junto com a política do Reino Unido de desenvolvimento local, porque o Reino Unido é aquela ilha pequenininha, tinha, né, passado ali pela Revolução Industrial, mas estava vendo uma competição mundial, né, que como industrialização ele não ia conseguir concorrer mais com os Estados Unidos, com China, com outros países. E também é uma ilha que não tem espaço, né, para criação de agronegócio e para ter uma outra política. Então, eles resolveram investir como política nacional
no que eles chamaram de economia criativa, que era essa economia que na verdade, rege esses setores criativos, né? Que é uma economia que rege atividades que são baseadas através da criatividade e da inovação. Né? Então, além da área cultural, que é um dos braços dentro da economia criativa, a economia criativa reúne, por exemplo, design, arquitetura, moda, gastronomia, áreas de inovação. Na verdade, esses setores, cada instituição, cada órgão divide de um jeito. Né? Então, a Unesco tem lá os setores que ele considera economia criativa, a Firjan, que né, é o paralelo do SESI, mas do Rio de Janeiro, que tem uma grande pesquisa já de mais de uma década de economia criativa, tem outros parâmetros. Esse próprio David Crosby, que é esse autor da Austrália, né, esse economista da cultura, tem outro. Então, cada um tem uma leitura, mas é um pouco esse olhar de pensar esses setores, né, e o potencial que esses setores têm de gerar. Aí tem um termo que é importante para entender o conceito, que é de gerar propriedade intelectual, porque na leitura, principalmente do Reino Unido, que criou, tem a ver com a criação de propriedade intelectual. Então, por exemplo, você tem um exemplo, né, de um celular, o aparelho foi criado, né, por uma equipe de tecnologia, mas cada aparelho é né, e isso muda a partir do design e da interface. Né? Então, esse poder, né, essa criação, você criar algo a partir da criatividade, nessa leitura inglesa, você sempre gera uma propriedade intelectual, que pode ser uma canção, uma obra de arte, né, até um projeto de design, um projeto de arquitetura. Um software. Exato, um software e por aí vai. Eu acho que no Brasil, quando esse conceito chegou, eu estava até brincando com a Cissa que no mundo empresarial a gente teve vários momentos, né, um pouco de modas e tendências. Então, vamos lá, agora é responsabilidade social, agora é sustentabilidade, a pauta. Né? E aí a gente teve ali no começo de 2010, mais ou menos, se eu não me engano, 2009, 2010, a entrada desse conceito no Brasil, e aí todas as empresas, uau, economia criativa, né, tá ligada com inovação, vamos investir, mas ninguém entendia muito bem, existia uma secretaria, né, ainda no extinto Ministério da Cultura, mas eu acho que aqui a visão, assim, essa noção de propriedade intelectual, eu não acho que ficou tão forte dentro da noção. Né? Eu acho que aqui tentou se organizar um pouco esse setor com muita força do setor cultural dentro, porque o setor cultural sempre tinha dificuldade de se organizar e dizer, olha, a gente gera tanto né, economicamente, nosso PIB é tanto, a gente gera X empregos, a gente tinha pouca pesquisa, e essa chegada ajudou também a posicionar e a defender e a criar essas relações, né, da cultura com o desenvolvimento, da cultura com outros setores. Então, acho que a chegada da economia criativa no Brasil trouxe um pouco, fortaleceu a área cultural e outras áreas, mas a gente acabou traduzindo isso um pouco como... Deixa eu ver como explicar isso de um jeito, mas acho que a gente tirou um pouco esse viés, né, da criação de propriedade intelectual. A gente ficou entendendo um pouco essas áreas, a área cultural, mas essas áreas né, paralelas do design, arquitetura, essas áreas que ninguém, de serviços ali, de atividades criativas que ninguém sabia muito pontuar. Então, acabou se criando, e aí não necessariamente tem a ver com criação de propriedade intelectual, mas só de atividade enquanto economia. Mas eu acho que é um conceito potente. A gente, né, tem várias pesquisas que mostram o quanto que ele é relevante, o quanto que ele produz, o quanto... E é uma tendência, enfim, não sei se tem muita volta. Mas... Vocês querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Não, na Casa verdade, de vocês. Quando você fez a pergunta, né, como você definiria uma economia criativa, eu lembro disso também. Eu acho que nessa época eu trabalhava em agência de publicidade, ali no 2009, 2010, e vivi esse momento que era o lance. Tudo, assim, todas as campanhas tinham que, de alguma forma, encapsular essa noção da economia criativa. Sempre, a hashtag economia criativa estava sempre presente ali, mesmo quando não fazia o menor sentido. Assim. E a minha percepção, na verdade, era aquela coisa, né? Naquele momento, a minha percepção
vinha de que a percepção que eu tinha, na verdade, era de que era quase como se fosse um invólucro vazio, que não estava muito bem preenchido. A ideia era muito boa, tinha uma ideia que realmente parecia funcionar, mas eu acho que é isso. Eu acho que talvez a forma, indo um pouco pelo que a Alice falou, a forma como chega no Brasil não chega daquela perspectiva, por exemplo, a economia criativa é o conjunto, assim, eu aprendi assim, é o conjunto dos negócios baseados na criatividade, cultura e intelectualidade, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, é esse lugar. E que aí, a partir disso, produzem valor econômico. Só que, isso como a Alice falou, né? Quando você olha, o termo indústria, talvez, e talvez essa abordagem fizesse mais sentido, quando você olha indústria, você pensa em uma cadeia produtiva. Uma cadeia produtiva. Aí sim você pode falar do conjunto dos negócios. Aqui o que você tinha era uma abordagem, era uma abordagem quase que da perspectiva da cultura mesmo. Eu digo isso assim, é um conceito que aparece, ele consegue traçar, a Secretaria de Economia Criativa foi capaz de criar alguns princípios normativos, mas muito abstratos mesmo, ficava aquela coisa meio aqui, eu ia usar o termo diletante, mas não faria muito sentido, estaria chutando muita bola para o mato, nesse caso, mas, então, você tinha esses princípios normativos, mas eles não aterrizavam. Eu acho que talvez agora a gente tenha talvez a gente volte aqui daqui a pouco nesse lugar, mas eu acho que agora a gente tem um momento muito bom para restabelecer a relação entre esses princípios normativos, que fazem todo sentido, e a gente já viu rodando em outros lugares, com o desenho efetivo de políticas públicas e também que esses princípios normativos também se desdobrem em ação política, né? E aí eu acho que eu paro aqui porque acho que a ação política é uma coisa que a gente pode, que é um lugar importante também. E eu acho que é esse lugar que aqui no Brasil ocupou muito. Acho que a gente conseguiu aterrissar mais como ação política, como movimento reivindicatório dos movimentos de cultura. Então, a economia criativa ela serviu para agregar o campo e o ecossistema, que aí foi capaz de reivindicar políticas públicas, esse tipo de coisa. Mas, como conceito, ele não foi capaz de... Esses conceitos não foram capazes os princípios não foram capazes realmente de fortalecer ou de induzir um desenho efetivo mesmo de política pública. O que a gente tem são movimentos reivindicatórios que chegam em algum lugar. E aí é isso, né? Você cria um programa de incentivo aqui, um negócio ali, um outro aqui, sabe? Tipo, aqui no Brasil de São Paulo, a lei de cultura das periferias, saca? Sim. Os editais, mas não vem de cima para baixo e não é de maneira integrada na cidade, né? Não sei. Até porque eles começam a trazer dados, né? A Firjan, inclusive, trouxe, né, que 17,3%, 3 bilhões de reais movimenta a economia criativa no Brasil, esses dados de 2017. Aí tem um dado também que traz 837 milhões de pessoas formalizadas dentro da área da economia criativa no Brasil. Todos esses dados, quando a gente trouxe aí nesse processo, né, da pandemia, onde o movimento cultural se mobilizou para reivindicar, inclusive a Aldir Blanc, entre outras ações de incentivo à cultura para a formatação de políticas públicas, fizeram todo sentido, embora ainda seja dentro do próprio movimento cultural, da produção cultural, esquizofrênico se entender enquanto economia criativa. A galera ainda está entendendo o que é, entendendo, inclusive, a função da secretaria, por exemplo, que é recente, e se colocando mais nesse lugar, né, como prospecção, de fato, de fomentação de renda de sustentabilidade, de desenvolvimento local. Tem muitos movimentos que surgem, que estão dentro da economia criativa, mas nem sabem, né, que fazem parte disso, né, porque é realmente um termo recente, porém nós sempre estivemos o tempo todo movimentando, gerando renda, sobretudo nas margens, e gerando, enfim, consumo, e, enfim, trazendo aí possibilidades de empregabilidade para essas regiões, e aí que hoje a gente consegue entender que a economia é criativa. Então, eu acho que ainda é um processo, como você mesmo disse, a gente ainda está entendendo ainda, né, o quanto a gente mobiliza, até porque a formalização ainda é um problema, né? A gente tem muitos produtores, né, que ainda estão se formalizando, artistas que estão entendendo esse processo de formalização para se colocar, de fato, enquanto empresários dentro desse mercado e tudo mais. E a pandemia impactou então, eu ia muito, perguntar né? isso, assim, acho que era uma das perguntas que eu tinha aqui, pensando, né, nos impactos assim da pandemia, como que vocês vivenciaram isso e como que vocês também analisaram isso, né, de uma perspectiva também não só de quem está experimentando a partir das práticas do trabalho de vocês, mas também de quem pensa sobre esse tema. Como é que foi a pandemia? Mano, eu tive uma experiência... Eu leio esse momento como ter uma boa oportunidade aqui para realmente exercitar alguns princípios ali, algumas ideias em torno do lugar da economia criativa. Mas, se a gente olhar hoje, por exemplo,
eu vou trazer aqui a experiência que eu tive na pandemia a partir da Fundação Tito Setúbal. A gente sempre entendeu que os movimentos culturais na periferia, né, a gente financia muito os movimentos de literatura periférica. Então, a gente patrocina os festivais de literatura. Vou pegar aqui um exemplo, só para dar como a gente não consegue integrar ou ler de maneira sistêmica a parada. A gente tem pelo menos 7 grandes festivais de literatura em São Paulo que rodam nas periferias. 7. Saca? Eu conheço 2. Então, a gente tem 7, pelo menos 7. Desde a Flix na cidade de Tiradentes, até a Feliz na Zona Sul, a Mostra Cultural da Cooperifa. E aí a gente vai, sabe? A gente pode ir falando aqui o Festival Literário da Zona Norte, o Festival Literário de São Miguel. Quer dizer, o cara tem o Festival do Grajaú, o de Parelheiros. E esses festivais, geralmente, eles rodam em torno de movimentos culturais que acontecem nesses territórios. Esses movimentos culturais, geralmente, eles também estão ali, orbitam alguma ocupação cultural. Hoje a gente tem pelo menos 13 ou 14 ocupações culturais, que são espaços autogeridos e tocados por produtores e agentes culturais do território. E foram, assim, aí eu vou trazer, nesse lugar da Covid, trazer a experiência que foi. A gente entrou, quando entrou 2020, veio pandemia, a gente zerou todos os nossos patrocínios. A gente manteve os patrocínios para os festivais, mesmo entendendo que os festivais não aconteceriam, porque a gente sabia da importância desse recurso para os agentes nos territórios. Mas aí a gente zerou todo o nosso planejamento para 2020, a gente zerou e direcionou todo o orçamento da Fundação para ações que ajudassem a reduzir os impactos do coronavírus nas periferias. A gente aderiu a um programa municipal que chama SP Solidária. E é engraçado, assim, porque quando você pega uma cidade como São Paulo, que tem equipamentos capilarizados, a prefeitura não tinha capilaridade para acessar os territórios. Assim, a logística da prefeitura não era capaz de chegar até dentro dos territórios, mapear, entender quais eram os moradores que mais precisavam daqueles itens. E quem foi que atuou de maneira mais foram as ocupações culturais. As ocupações culturais viraram pontos logísticos de redistribuição dos itens emergenciais, mano. E por quê? Porque já são validados, já são reconhecidos, já são, sabe, pelos moradores, eles já conhecem o território e eles são capazes foram capazes de receber esses itens e redistribuir. Não sei, pegar um exemplo de como os agentes culturais, eles não são só agentes culturais, né? Eles são também nessa perspectiva de associativismo comunitário, eles não são só agentes culturais, né? Eles têm um papel ali também de agente social dentro dessas comunidades. Eles ocupam vários lugares, né? Então, quando eu digo esse lance da economia criativa olhando de maneira sistêmica, como que a gente não consegue integrar isso hoje, olhando para São Paulo e para as demandas que a gente vai ter agora? Assim, desculpa me alongar, mas é que tem um caso muito legal, assim, que é o da ocupação Hermelino a ocupação Mateus Santos, que é maravilhosa. E o que eles fizeram? Eles eram uma ocupação cultural, são uma ocupação cultural. Eles ocupam um prédio abandonado, que é o prédio da antiga subprefeitura de Hermelino. Eles ficam do lado de uma Casa Bahia. Começou tensa a relação deles ali com o entorno, que ninguém entendia direito o que estava acontecendo. E hoje, por exemplo, o perfil ali do comércio, do entorno da ocupação mudou por causa da presença da ocupação. Mais bares abriram em torno da ocupação. A Casa Bahia, que não abria de domingo, começou a abrir, porque domingo geralmente ficava morto, então eles sentiam uma certa segurança, não abriu, então ela passou a abrir. A prefeitura cortou a água e a luz. A Casa Bahia começou a emprestar água e luz para a ocupação. E agora, durante a pandemia, eles reinventaram o negócio deles e viraram também uma produtora de streaming. Então, hoje, eles se equiparam e foram capazes de se reinventar nessa parada. E hoje eles oferecem serviço de streaming para os artistas da região, ali, Itaim, Hermelino, São Miguel e tudo mais. E é um exemplo. A gente pode ficar aqui a noite inteira trazendo isso. Quer dizer, de uma perspectiva da economia criativa, como a gente olha em cadeia para isso daqui e estimula esses setores, sabe? Não sei, desculpa me alongar, mas é porque foi o que eu vi de mais rico. Assim, os agentes culturais deram mais... E sabe o que é interessante? Porque é um processo, né, construtivo. Começa normalmente com um sarau, ou uma movimentação, ou um incômodo cultural que vai se estruturando e, no final, se torna um negócio.
Em Brasília, tem um festival que eu sempre conto essa história, porque eu acho referência, que é o Favela Sound. Não sei se já ouviram falar. É um festival que surgiu de uma festa de aniversário de um menino que colocou as caixas de som na rua. Do dia para a noite, tinham muitas pessoas querendo, né, enfim, que essa festa continuasse. E aí, hoje, esse é um grande festival que reúne músicas periféricas do mundo todo, inclusive, trazendo artistas de Angola, de outros países. E é um festival, hoje, referência em Brasília, que começou numa festa, que começou com um movimento, e hoje é um grande festival premiado, que, além da musicalidade, eles também oferecem cursos e possibilidades para que novos jovens ali consigam trabalhar com produção cultural também. Eu costumo entender que é um processo transitório, né? A gente começa como um jovem ali engajado, fazendo uma ação social, uma festa que seja, ou, enfim, se reunindo com amigos, e aí, consequentemente, a parada começa a se tornar um negócio, uma fonte de renda, que alimenta a tiazinha que vende bolo na praça, porque a praça está cheia, porque o Sound System vai rolar hoje, e é todo muito intersetorial, né? Na faculdade, a gente costuma dizer que a política cultural ela é uma política intersetorial, porque ela vem bebida de vários direitos junto. Sim. Então, a gente reivindica a saúde ali, a gente ensina, enfim, a usar camisinha, a entender sobre os STs num sarau feminino. A gente fala de questões direcionadas para a educação, enfim, num movimento cultural. Então, a política cultural, apesar dela ser pouquíssimo valorizada, ela dialoga diretamente com os outros direitos básicos, né? Até porque, na pandemia, a gente viu quem eram os movimentos que estavam nas periferias arrecadando não só né, enfim, álcool gel e máscaras, mas também cestas básicas. Eram os movimentos culturais. Então, é muito um reflexo de uma rede mesmo que a gente acessou e que a gente movimenta e que é consequência do que nós somos, né, de fato. Né? O Estado não chega onde a gente chega. Né? Isso é uma verdade. Alice? Não, perfeito. Eu adorei um bom exemplo, né, na pandemia, porque foi dureza, né? Eu acho que alguns dados para trazer, assim, que eu lembro de cabeça, o Observatório Itaú Cultural, em dezembro, lançou um documento, uma pesquisa, e falava que 49% dos postos de trabalho tinham desaparecido, né? Então é isso. A gente vinha num crescendo ali com aqueles dados da Firjan, se colocando cada ano, né, nessa batalha de profissionalização, de se organizar, né, de ter. Aí chega o MEIA, e a MEIA ajuda muito, e aí, enfim, todo um processo para em um ano o negócio cair drasticamente. Outros dados, por exemplo, de eventos, de algumas pesquisas, a gente tem muito pouca coisa, né? Muito pouco dado ainda, infelizmente. Esse é um dos, assim, cortando um pouco, mas que era o que estava na minha cabeça quando a Cissa estava falando, um dos desafios, né, da gente conseguir mapear esse valor e comprovar essa relação e essa importância da política cultural, né, com esses outros setores, de comprovar, né, que é uma coisa que todo mundo sabe, mas é difícil a gente colocar no papel e comprovar que a cultura, né, faz bem para a saúde, para o bem-estar, para todas as esferas, e a gente precisa ficar batendo isso, que não tem muita... Mas, enfim, a gente tem muito pouco dado na área cultural, muita pouca pesquisa, né? E aí, na pandemia, a gente tem algumas pesquisas assim jogadas, algumas questões. Uma da ABRAP, que é uma associação de produtores de eventos, também mostrando como esse setor de eventos caiu, né, completamente, e a previsão agora era de que de 2 a cada 3 empresas fecharam ou estão com muita dificuldade de reabrir. É só também analisar, por exemplo, a própria Lei Aldir Blanc, o resultado, né? A quantidade de inscritos, a quantidade de gente buscando e todas as dificuldades. Né? Uma lei que deveria ser emergencial, e aí com todos os entraves burocráticos, né? A pessoa não consegue receber o dinheiro porque não está com o imposto em dia. Mas ela não é emergencial, né? Não é por isso que ela está existindo. Né? Ela precisa receber para pagar o imposto. Exatamente, para você se organizar, enfim. E aí todas essas dificuldades que a burocracia traz. Então, eu acho que, enfim, a pandemia é inegável que foi um pouco, assim, quase terra destruída, sobrou muito pouca coisa, mas agora está voltando, né? Então, agora está voltando e também é um pouco a hora de
de quem manteve energia e quem está chegando agora também de entrar e ir de cabeça. Porque Eu acho que esse momento da retomada, que é o que a gente está vivendo, né, é um momento também da gente refletir sobre tudo isso que aconteceu e sobre todos esses buracos que ficam, né, quando a gente pensa no mercado cultural, quando a gente pensa na economia criativa. Então, acho que é um momento também que é bem interessante para isso. Eu acho que também, pegando um gancho que a Alice trouxe, eu acho que é um momento também para a gente repensar, não, né? Acho que até repactuar qual que é o papel da cultura. Qual que é o papel da cultura? Em sociedades que são profundamente desiguais. Total. Quer dizer, sabe, como que acontece você, qual que é o papel da cultura também e como qual que é o lugar da cultura, né, num processo ou numa perspectiva, na verdade, repactuar aí uma relação de uma perspectiva assim de justiça distributiva, saca? Que aquilo, acho que com a Alice a gente falou muito rápido aqui de renda básica, uma coisa que a gente deu que eu estava conversando com ela antes de começar. Qual que é o papel da cultura nesse lugar, né? Acho que tem a oportunidade também de olhar, porque também não estava muito, estava bom, né? Estava num crescente, mas ainda não estava. Se a gente olhar para o potencial de São Paulo, eu lembro de uma coisa assim, quando eu viajei, a primeira vez que eu saí do Brasil, que eu fui para Berlim, eu descobri que lá eles têm a prefeitura da noite. Quer dizer, então os caras têm uma estrutura administrativa, lógico que não é equivalente não dobra, você não duplica a estrutura administrativa para a noite, mas você tem quase que uma coordenação, um olhar focado para a noite de Berlim, sabe? Esse cara veio para o Brasil até numa fala, né? Teve um seminário da noite. Eu participei do seminário da noite na Mário de Andrade. Paulistana, que eu falei, seminário agora da noite sim, eu acho que paulistana. ali foi a hora que eu falei, aí a ideia de economia criativa, que faz todo sentido. Porque você olha para a cidade, você olha para a cadeia produtiva de maneira integrada, você pensa como que você vai fazer girar a noite em São Paulo, e ao fazer isso é intersetorial. Você tem que envolver todo mundo, porque você tem que pensar banheiro público, você tem que pensar segurança, alimentação, você tem que pensar o transporte público o tempo inteiro. Quer dizer, sabe? E olha o potencial que a noite de São Paulo, sem ter nenhum tipo de investimento focado nisso daí, olha o que já é a noite de São Paulo. O que já era, né? Porque a gente perdeu isso, está retomando agora. Mas o que pode ser, em termos, ainda mais agora, olhando uma perspectiva pós-pandemia, em que a gente vai ter que ocupar mais espaço público, sabe? Cadê talvez um olhar com essa perspectiva só para a noite de São Paulo? Não vamos olhar de ocupação dos espaços públicos, de ocupação dos parques. A gente tem um plano para isso? Quer dizer, isso é um desafio da política, né? Que é então, essa, acho que é isso que... e essa continuidade que a gente não tem, né? Eu essa lembro... falta. Desculpa, que eu lembro, vocês falaram do seminário da noite paulistana, eu lembro que ali para mim foi um aprendizado muito grande. Eu nunca vou esquecer um exemplo que alguém deu nesse seminário, que era alguém que era dono de casa noturna, né, e estava falando sobre o problema que era para quem trabalha na noite, e aí as pessoas que trabalhavam na casa noturna, a pessoa que trabalha no bar, que trabalha no caixa, enfim, os trabalhadores, de fato, quando muitas vezes a festa acaba 3, 4 da manhã e eles não têm transporte para voltar para casa. Ele ia mostrando a cadeia de impactos que tinha, não ter transporte, outra coisa que tinha uma senhora que vendia lanche na frente da festa e que também ela ficava até tarde, depois ela não tinha como ir embora, então ela tinha que arrumar um lugar para dormir no centro porque ela morava na zona... Então, sabe, essa coisa da intersetorialidade que a Cissa trouxe é uma coisa que é muito relevante nesse sentido, porque você pensa de forma mais abrangente o que é essa cadeia produtiva, né? Sim, inclusive os acessos, né? Esses dias estava rolando um bate-papo no Twitter ali, um quebra-pau, porque tem uma festa chamada Perífano Toque. Perífano Toque. Eu amo, inclusive, vai rolar dia 19, já faço a propaganda para os amigos. Perífano Toque acontece no centro. E aí a discussão era por que acontece no centro. E a galera conversando sobre a questão do acesso. Né? Para eu sair daqui para o Grajaú, eu sou da Leste, hoje eu moro na Leste, sou Zeli Lovers, como é que eu faço para atravessar a cidade pensando toda a trajetória? Então, o centro, né, ele vem como um eixo também de conexão entre as periferias, tanto que tem ação educativa, né, trazendo outros lugares, a própria na história do movimento ali na São Bento, entre outras questões. E aí, tudo isso tem a ver com o processo de transporte, para que a pessoa possa, de fato, consumir esses eventos. Enfim, a questão da segurança, a questão da estrutura, os acessos que envolvem tudo isso, enfim. E é muito interessante você trazer isso, mas porque o que acontece? Eu tenho observado um movimento de retomada muito atrelado às empresas e às marcas de cerveja. E eu tenho observado isso,
né? E eu queria trazer esse assunto, né? Enfim, a gente tem, não vou citar nomes, mas a gente tem observado que a retomada das casas de shows, elas estão diretamente atreladas às grandes indústrias de produtos que são consumidos na noite. Então, tem essa aí relação em que o poder público pouco fez, né, dentro das nossas magnitudes, e as empresas tomando esses espaços, as marcas tomando esses espaços e direcionando isso para que, de fato, se tenha um marketing cultural envolvido aí na Norte de São Paulo. Não sei se vocês perceberam isso, aí eu queria trazer esse pontinho. Essa era uma pergunta que estava, então mandem Ai, bala aí. Porque... desculpa. Não, maravilhosa, maravilhosa, é Estou isso. lendo essa fichinha Eu tô daqui. sentindo, Mas é isso eu tô aí. sentindo que a gente não precisa mais do Vini. É, eu Mano, vou ficar valeu. aqui agora só ouvindo. Maravilhosa, é isso Mas eu mesmo. acho que a Alice é que... Essa daí Não, ó, eu senti isso também, mas eu acho que é mais um reflexo disso, né? Quando você está com a terra arrasada, né? Com as empresas assim, né? Precisando muito, sem saber como voltar, endividadas, né? As que conseguiram se manter. E aí, quando chega uma empresa de bebida falando assim, ó, vamos lá, vem cá, vamos conversar, você está precisando de alguma coisa, vamos reabrir, te dou. Claro, né, ninguém... Então, antes se dava para escolher e falar, não, eu quero fazer um projeto assim com você, quero, né, se dava para negociar, agora está todo mundo falando, não, pelo amor de Deus, eu preciso, né, porque a situação... e aí, entrando, né, já que vocês jogaram a bola para mim, já que era a ideia, entrando nessa relação, né, de patrocínio, em geral, é uma relação que eu acho que ela é boa, muito boa para os patrocinadores, né, e ela é boa e pode ser muito boa também para os patrocinados, mas a gente precisa entender e dominar mais que isso é uma relação de troca mercantil, né, e entender essa dinâmica, né? Então, você está dando uma coisa, a empresa está dando outra, e você saber o que é isso, né? Porque a empresa ela precisa do artista, né, para se vender, para se colocar, para estar, para se publicizar, né, para melhorar a sua imagem. Então, a arte é importante. Então, eu acho que, mas ela também gera alguns vícios, né? Algumas dificuldades dentro dessa relação que, por exemplo, dentro dessa lógica de projetos culturais e dentro do patrocínio, seja com lei de incentivo ou sem lei de incentivo, né, as empresas tomaram um papel que o Estado foi deixando, né, com a própria criação da lei Rouanet, extinta, que agora é lei de incentivo federal, quase extinta, mas e essa política, né, que é uma política neoliberal que veio crescendo, era já uma política do Estado ir delegando o seu papel de fomentador e jogando para as empresas, para o setor privado assumir. E eles foram assumindo, só que com os objetivos deles por trás, né, que são ganhar dinheiro, que são vender, né, que é associar a sua marca aos artistas para comercializar mais, ou que seja para limpar a barra aqui, né, ou para criar uma imagem de que é socialmente, né, enfim, para criar imagens, né, eu acho que a grande questão é essa. Para o artista, né, eu acho que isso a gente pode ampliar, a minha pesquisa é mais voltada para a música, mas dá para ampliar, um pouco, sente-se um abandono do Estado assim, fenomenal, né, porque são poucos os artistas que conseguem ter acesso, né, e aí também vai... um pouco, você vai ter que se encaixar ali dentro do critério da empresa, que muitas vezes não é um critério artístico, né? É um critério, seja de imagem, seja do perfil que a empresa quer, né? Se é uma empresa de cosmético, quer se associar com aquela mulher padrão daquele momento, se é uma empresa de bebidas, enfim, né? Você tem lá seus padrões, não necessariamente são padrões estéticos, e não são todas as empresas que são... né, que tem realmente uma responsabilidade e uma política, né, de patrocínio bem desenhada, bem definida, então a gente ainda sofre muito com a inconstância, né, desses editais abrirem ou não abrirem, dessas políticas irem e virem, da gente ficar um pouco nas mãos das empresas. Então, assim, é uma relação que ela não é muito equilibrada, né? Quem tem o poder, quem tem o dinheiro é quem comanda. Então, os artistas ficam assim, agora tem um edital, agora não tem. Então, e a gente vê o quão
o buraco é grande quando a gente vê que, por exemplo, um edital, por exemplo, agora eu vou citar a Natura Musical desse ano, 3.700 inscritos para 40 vagas. É assim, é 1%. É pior do que você passar em medicina num curso, sabe? É muito difícil. Então, assim, quando você vê que a gente deveria, olha que legal, temos 3.700, não, é uma tristeza, né? Porque um edital tem tanta concorrência assim, quer dizer que existe uma falta, que existe um buraco ali que não é suprido, não existe um mercado que dê conta, né, dessas atividades, não existe políticas públicas que deem conta dessas atividades. Então, eu acho que é complexo, né? E, para o lado do artista, fica, né, nesse vai e vem, um pouco à mercê do que aparece, à mercê dos poucos trocados, né, que vão aqui, aqui tem um edital, aqui tem uma coisa, vamos lá buscar. Não existe, né, não se constrói um mercado. E aí volta para essa noção aí, você estava falando dessas interconexões, da ideia da noite, de não ter uma política pública, né, de não ter um olhar global ali para a cultura. Você trouxe um negócio que eu acho que acho que é a chave também, Alice, que é quando a gente fala de desigualdades, né? O Brasil é um país que carrega aí desigualdades históricas e estruturais há muito tempo. A gente sempre fala sobre isso. Acho que é meio que mas eu também não quero parecer assim. Eu às vezes me coloco no lugar otimista, né? Só que a gente não pode esquecer que o otimismo não é uma categoria analítica. Então é só uma posição que a gente se coloca para falar, tentar não sofrer muito. Mas eu acho que tem esse lance assim, quando a gente fala de desigualdade, a desigualdade ela não diz respeito só a questões alocativas ou distributivas, né? É uma questão também de desigualdade de acesso ao poder, né? Sim. Eu acho que esse que aí eu acho que quando você fala assim, não adianta, não dá para abrir mão do Estado. A gente não pode. Quem é capaz de implementar a política pública, quem é que tem capilaridade, recurso, é o Estado. Eu acho que é isso, né? Eu acho que, por exemplo, o que salvou a gente na pandemia, né? O que garantiu que não fosse pior do que foi, por exemplo, a gente ter uma política pública estabelecida como o SUS, que tem capilaridade e está distribuída pelo país inteiro. Nenhuma empresa vai conseguir fazer isso. Nenhuma empresa. Nenhum ator individual, por mais grana que tenha, vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, assim, a gente não pode abrir mão do Estado. A gente tem que entender qual que é essa relação com esses agentes econômicos, mas hoje está nesse lugar. O poder que está concentrado na mão deles é muito grande, é muito maior do que o poder do Estado e é muito maior do que o poder da classe artística, dos agentes culturais, mesmo quando eles estão organizados. Então, também tem esse debate para ser feito. E aí, quando eu digo o lance do otimismo, eu também olho com muito otimismo quando eu vejo alguns mandatos, como o Quilombo Periférico, ou a Aura Carolina, ou quando a gente olha, por exemplo, a Juventude Negra Política, lá em BH, que é um movimento cultural de jovens que está pautando a política cultural municipal. Sim. E é muito louco, né? Entender que a cultura é esse lugar que é a economia e tudo mais, mas acho que a característica particular, tem uma característica muito particular, que hoje a cultura, os espaços culturais, né, os movimentos culturais, eles são, assim, nas periferias, é um espaço de formação política também dos jovens. Então, não é coincidência que quando a gente vê que a maior parte esses mandatos estão sendo eleitos, que tem uma característica mais desviante, que todos eles têm origem nos movimentos de cultura. Porque os espaços de cultura são espaços de formação política. Olha o que é a Liga do Funk, meu. Saca? O Bruno está aí, já saindo para candidato, eles são super organizados. Quer dizer, são movimentos que estão se organizando e estão operando nessa chave. A gente pode, assim, tem gente que olha com um certo preconceito, não sei, mas eles são tão organizados, assim, estão se formando politicamente e tão organizados politicamente. E formando artistas minimamente conscientes, né? MC Sim. Drica é filha da Liga do Funk. Então, você vê as entrevistas dela, ela fala da Liga do Funk. Né? Ela é uma MC, que é a rainha dos fluxos, e ela é uma mulher preta, lésbica, que pauta. E aí você vê que, obviamente, dentro das limitações do movimento, que a gente sabe que também tem suas questões, ela ainda traz essa pauta, né? E trazendo um pouco do gancho que você trouxe, Márcio, a gente ainda tem um problema muito sério, porque o Estado ele tem a capacidade de capilarizar e de trazer os editais, mas os acessos são extremamente burocráticos. Para você escrever um edital para a Natura Musical, você escreve em um dia. Para você escrever um PROAC, você escreve em 7. E se você tiver acesso às informações necessárias para você subir ali o edital. Você precisa ter um PJ formalizado, você tem que ter 2 anos de CNPJ, você tem que ter um comprovante. Então, assim, quando a gente está falando de acesso à cultura, quem está acessando?
né? E a gente ainda vê pouquíssimos produtores periféricos pretos com essas estruturas, porque exige demais, são muitas burocracias. Então, o Estado ele tem a capacidade, sim, de nos estruturar, mas até que ponto ele flexibilizou para que as linguagens pudessem ser acessíveis, né? A gente vê, eu, por exemplo, sou formadora do programa Jovem Monitor Cultural, que é uma política pública focada em juventude, que tem os jovens monitores atuando nos equipamentos públicos culturais. É uma grande política pública que vai trazer uma mão de obra qualificada para o setor cultural, para que ela possa, de fato, saber como, enfim, submeter um edital e tudo mais. Mas é recente, então a gente está aí com, sei lá, não sei quantos anos tem o programa, né? Não posso falar besteira aqui, mas eu acho que é recente. Então, quem acessa esse PROAC? Quem acessa e olhe lá, né? A verba do PROAC também é uma verba diferente do Natura Musical. Para você implementar uma turnê de um disco, você não consegue fazer com 50 mil reais. E uma verba congelada, no mínimo 6 anos. Com 1000 burocracias, então ainda tem a questão do acesso envolvido, né? A linguagem envolvida, aquele jovem lá que está produzindo a festa, às vezes ele prefere fazer a festa e receber o ingresso e ficar ali sempre do que submeter um edital, porque vai ser muito mais burocrático, ele corre risco de sujar o nome dele, se queimar, ter uma dor de cabeça, porque ele ainda não acessou as burocracias necessárias, né? Então, tem toda essa esquizofrenia aí do processo também. Cícero, eu vou devolver para você, porque eu acho que você deu um gancho bacana, assim, para uma pergunta que eu fiquei pensando. Você trabalha muito com artistas negros, né? Você até falou na sua apresentação que você tem essa predileção, esse objetivo de trabalhar sempre com artistas racializados, que tenham uma temática política que apareça, que atravesse o produto cultural ali. E aí eu queria entender de você, nesse lugar, o que é mais difícil nesse processo de inserção desses artistas dentro do mercado cultural. Cara, é bem complicado. A gente costuma dizer que é tirar leite de pedra, né? Eu sempre conto um pouco da trajetória com a Lued, porque foi um exemplo nítido disso. A Lued é uma artista incrível. A gente já tinha muitos números, muitos plays, eram nãos e 1000 nãos. Porque, ainda assim, quem decide o mercado cultural são homens, majoritariamente brancos, heterossexuais, da Vila Madalena. Os curadores, os donos dos festivais, os donos das casas de shows. E aí, a partir do momento em que a gente viu que o público reverberava, porque, na verdade, o mercado cultural nos enxerga como um produto. Quem faz com que o artista preto chegue é o público dele, e ele mesmo. Então, é uma rede, nós por nós, literalmente. Né? Muita gente fala, mas é o queridinho. Não é um queridinho, é uma janela de oportunidade. Né? Hoje estamos pautando representatividade nos festivais, vamos colocar esses artistas. Mas a trajetória ela vem muito de uma trajetória dos movimentos culturais periféricos. Os primeiros saraus que essa pessoa vai cantar são esses feitos nós por nós. Então, é um processo de reverberação de uma rede que se movimenta para que esse artista seja visto. A partir do momento em que esse artista é visto e tem números, o mercado olha para ele. É um processo muito dolorido, né? Eu, particularmente, junto com a minha sócia, que é a Tainá, a gente assumiu essa responsabilidade de compreender as dificuldades que o mercado tem e nos aceitar ali, né? A não ser que você tenha que entrar numa produtora totalmente branca, que vai te colocar numa gravadora e vai injetar milhões, e aí você tem que entender os riscos disso para a sua persona mesmo, né? Porque você se torna, de fato, um objeto, um produto, né, para que a indústria, porque o mercado musical ele está diretamente ligado à indústria do entretenimento, da TV, da rádio, do consumo, dos plays, dos números. E aí você que é um artista ideológico, até que ponto você vai? Até onde você vai com esse teu navio, né? Então tem todas as oscilações do processo. Eu costumo dizer que hoje eu estou aqui trabalhando com música, com os artistas pretos, por conta da população preta que sempre nos apoiou. Então, quem nos contrata, a gente costuma dizer, o Fabrício, que é de Vitória, quem nos contrata em Vitória é a Priscila, da Beco das Pretas, que é uma outra mulher preta produtora local. Quem nos contrata em BH é a Bia Nogueira, do Imune. Quem nos contrata em Salvador? São pessoas pretas que estão mobilizadas ali naqueles territórios e que acreditam, né, no nosso processo. A partir do momento em que a gente tem play, que a gente tem número, que a gente lota a casa, aí o mercado começa a nos enxergar. Porque, de fato, é uma relação de produto. Infelizmente, é isso. Né? E agora, as pautas da diversidade, agora, as pessoas te ligam e falam, eu quero uma artista preta. Que artista? Pera, você já ouviu o som dessa artista? Alguma artista. Qualquer artista preta para o meu line-up. É sobre isso. Assim, é bem delicado o processo. Eu imagino.
E aí agora eu vou direcionar uma outra pergunta, que agora eu tenho as perguntas mais diretas, né? Para Alice, que é sobre o músico, né? Porque eu sei que você tem trabalho com música, eu dei uma olhada na sua dissertação de mestrado e também no artigo que você lançou, eu acho que com o pessoal do Observatório, né? Tem um artigo seu. Enfim, tem a ver com patrocínio o seu trabalho, mas eu pensei em um outro aspecto, que era o músico, mas aí vocês podem responder também, o artista no geral, enfim, aprender a valorizar o seu trabalho e cobrar cachê, que eu acho que é uma coisa tão difícil. Se vocês fazem um trabalho com os artistas, com os músicos, porque assim, as experiências que eu tive de produzir pessoas, que eu produzi muito evento, exposição de arte, coisas desse tipo, mas trabalhar com pessoas foi muito pouco. E eu mesmo tenho uma dificuldade, às vezes, em precificar o meu trabalho. Eu fico imaginando um músico, enfim, um grupo, uma companhia de teatro, enfim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se vocês quiserem também depois. Acho que essa é uma das perguntas mais difíceis, né? Porque não tem um manual, né? A gente tem uma atividade que quase não é regulamentada, né? Que não tem sindicato, não tem muita representatividade também política aqui, né? Da música, tem poucas. E quando tem, vão mais por outras áreas. E aí quem pauta geralmente é o mercado, né? É quem oferece. Né? Então, por exemplo, em São Paulo, a realidade é diferente. Existem realidades, né? Existe, por exemplo, a realidade Sesc e Sim. existe a realidade da casa de show, né? Então, é bem diferente. Aí o Sesc, você também, às vezes, por exemplo, quanto eu vou pedir para o Sesc? Né? O Sesc tem alguns parâmetros, por exemplo, tem lá um projeto Prata da Casa, não sei se ainda existe, tem. Que é de quarta-feira, ainda é de quarta-feira? Não sei se tem mais, Não, né? não existe mais nada, Prata da gente. Casa, não. Não existe mais agora. nada. Acabou tudo. Por enquanto, não estava existindo mais nada. Tristeza. Eu duvidei que fosse existir Brasil em 2021. Bom, mas se não existe, deve existir outros paralelos. Mas existem alguns, por exemplo, que eles chamam de projetos porta de entrada, né, para jovens artistas que estão entrando, que eles têm lá o cachê fixo. Então, eles falam, eu lembro da época que era 3.000, 3.500, até 5.000, aí eu parei também de produzir artista, mas tem lá, vamos dizer, uma chave X mil aqui eu tenho para um artista novo. Então, você já sabe, legal, então isso é o por baixo do Sesc, né? E aí você tem que se organizar para pensar qual é o seu mínimo, né? Se você é uma banda, pensando especificamente em música, e está todo mundo junto lá com a mesma, vamos lá, vamos fazer acontecer, você vai fazer com muito dinheiro ou com nada. Se você é um artista que você tem que ter uma banda base, você tem que aí já é diferente, você tem que pelo menos garantir o mínimo, ou então que essa banda base seja muito parceira, que também esteja ali afim, mas geralmente é mais difícil. Mais difícil. Né? Então, você tem que ali garantir o mínimo, e aí você vai ter que pensar qual é o mínimo da minha banda. Então, você vai ter que pôr no papel, e vai ter que pôr, eu vou precisar de um técnico de som, vou ter que precisar de técnico de luz, de hold, do quê, do produtor, e fazer esse seu cálculo de saber qual é o seu mínimo. Você ter pelo menos sua base ali de dizer, para sair de casa eu preciso disso. Porque aí quando uma casa de show te oferecer, sei lá, X% da bilheteria, você vai ter que fazer aquele cálculo de dizer quantas pessoas cabem, 200, qual é o meu público, né? Eu atrairia 200 pessoas naquele local, ou não, ou 100, e vai ter que fazer esse cálculo aí de padaria, né? Quantos ingressos vendidos, isso paga o meu mínimo ou não. E aí tem essa construção de carreira, super difícil, né? É um investimento. A Cissa aqui estava falando de um caso que é muito difícil de chegar, que é esse caso de até onde eu vou, entro na gravadora ou não, viro produto ou não. Geralmente, que é grande parte, né, dos artistas independentes que se tornaram, né, acho que 99%, você não consegue chegar aí, né, nesse lugar. Você não tem nem acesso à gravadora, né, nem perto disso. Você não consegue nem acesso aos números, né? Seus números já são reduzidos, porque a concorrência, né, porque hoje se produz, enfim, são, sei lá, um número que me passaram acho que o presidente da UANA RPM, eu vi ele falando no ano passado que eram 4.000 novas músicas na plataforma por dia. Por dia. Por dia deles, assim. Então, imagina, é muita coisa.
E é totalmente desigual, é isso. Um documento do Spotify recente também falava que só 1% dos artistas deles são responsáveis por 80% do faturamento da empresa. Então, assim, eles diziam, eles não abrem muitos números deles, mas eles diziam, temos 3 milhões de músicos cadastrados, 3 milhões, assim, né? Não sei quanto mais ou menos, mas só 37 mil, 1% disso, nos dá todo o faturamento da empresa. Ou seja, o resto tem que se virar, o resto tem que correr atrás, porque as plataformas estão ligadas à indústria, né? As plataformas foi o grande veículo da indústria se fortalecer de novo depois da queda ali no começo desse século, né, por conta da internet. Então, agora a indústria está voltando com mais força, mas agora a gente tem outro cenário, né? Você não precisa mais estar na indústria para existir como um músico profissional. Você pode, né, encabeçar sua carreira de forma independente, mas é difícil, é um suor, né? E para você conseguir formar o público é o mais difícil. Você conseguir, né, ter né? O que no começo do século falavam assim, é ótimo, agora a gente tem a rede social, a gente vai conseguir conversar. Eu lembro que todos os textos que a gente lê da música independente no 2000 e poucos, o pessoal falava, nossa, mas agora a gente tem internet, a gente vai conseguir, né? Não tem mais a barreira da gravadora, da rádio. E não, a gente tem trocentas barreiras, né, agora, e fora que também a quantidade que entrou dentro é muito maior. Então, é muito difícil ser... Sim, a gente começa a competir com novas plataformas que surgem o tempo todo. Você tem que se atualizar agora em como vender música no TikTok. Aí você tem que aprender a vender a música no Instagram, você tem que aprender a hitar no Twitter, porque a disputa de público ficou na rede social, né? Então, hoje, até os artistas eles perdem um pouco a mão nesse processo criativo, porque agora é o trap que está hitando no TikTok, eu vou fazer um trap, mas não necessariamente é a minha vibe. E aí tem toda essa coisa do mercado do entretenimento ali o tempo todo criando 1000 aplicativos que fazem você irritar, e aí que pagam melhor, e aí a galera começa até a criar várias confusões no processo do mercado, né? E é muito difícil essa questão da precificação. Porque, por exemplo, você é um artista que precisa circular para prospectar público. Então, às vezes, para você ir para o Pará, você vai ter que ir, às vezes, pagando. Porque você vai ter que estar ali para construir um público naquele território. Então, até o artista virar, a gente rala muito, a gente constrói muitas estratégias para que, de alguma forma, ele seja notado. E aí, a partir disso, a gente consegue precificar. Quando você está lotando casa de show no Brasil todo, aí a coisa fica tranquila de negociar. Mas quando você ainda é um artista que está chegando, muitas das vezes você cobra algo para você não ficar no prejuízo. No mercado atual, os cachês estão extremamente baixos. Então, você vai... Até o próprio SESC, quando você vai negociar, recentemente a gente negociou, são outros números. A galera estava acostumada a vender por tanto X no SESC, agora já está vendendo por metade. Então, assim, o custo não perdeu, o custo não diminuiu, o custo é o mesmo ou até maior, porque a gente está em crise. Então, a gente está num momento muito delicado do mercado, competindo, inclusive, com artistas gigantescos, né, que a gente viu na pandemia, isso, né, editais, questão dos editais acessíveis, com preço super em conta, com artistas gigantes competindo com artistas que estão começando. Então, a gente está num momento super delicado para o mercado, e principalmente o mercado alternativo, da música independente, né, do MPB e tudo mais. Mas surgem cenas extremamente significativas, como o grime, o drill, que estão surgindo aí, que tem muitas meninas bombando, e meninos bombando, que vêm da rede social, que é um fenômeno da rede social. A gente tem outras linguagens e outras práticas de meninos e meninas fazendo música para games, e vivem disso, e nunca fizeram um show. Né? Faz em casa, no home studio, bomba no game ali, ganha uma grana das plataformas de game. Eu nem entendo isso, não sei se alguém entende, mas é uma galera que está vendendo dentro desse mercado. Então, são vários nichos, né, que estão surgindo dentro do mercado musical a partir disso. Sim. A Cissa colocou uma coisa legal. Uma coisa curiosa é eu às vezes procuro o diário oficial, assim, sei lá, festa de Ano Novo, ou, sei lá, Carnaval de Olinda, você vê o Diário Oficial, você vê que tem cachê que começa com R$3.000 até 300 mil, sabe? Sim. É um mundo A de variedade, né? é uma loucura.
E às vezes, né, a gente tem, por exemplo, o portal Versalic, que é ligado à transparência da Lei de Incentivo Federal. Infelizmente está desatualizado, acho que desde 2017, mas era uma fonte que eu buscava muito também para saber quanto se paga para esse tipo de artista. Então você consegue ver ali, então tal disco de fulano custa, né? Você vai vendo as diferenças, assim, um independente aqui custa R$100.000 para produzir um disco e fazer um show. Já esse daqui, que já tem um nome mais reconhecido, já é uns 150. Esse daqui já é meio midstream, né? Você já acha ali projetos de 200, 300. Ou seja, você vê que gente patrocina isso, né? E já os consagrados, você consegue ver também, né, quem que banca o quanto, né? Você vai entendendo um pouco, mapeando o mercado. Sim. E, Márcio, agora eu vou trazer você para a conversa, porque você ficou um pouco quietinho aqui, tendo uma aula com as meninas, mas eu sei que você sempre se interessou muito por esses temas relacionados à cidade, né? O trânsito na cidade, a ocupação do espaço público, enfim, essa relação centro-periferia. E eu queria saber de você como que você vê a cultura da produção de riqueza da cidade. E riqueza não só no sentido econômico-financeiro, mas também de riqueza de diversidade. Né? Como que você vê a cultura nesse lugar de articulação, que eu acho que você até trouxe um pouco quando você falou desse lugar da formação política, né, dos espaços e das ocupações dos espaços de cultura. Como que você vê isso como um ganho para a cidade dentro das reflexões que você já faz, que eu sei, sobre pensar a cidade? Eu acho que a gente meio que passou por tudo isso aqui, né? Acho que tem até uma hora que a Cissa falou o lance de como o centro agrega, né? Vamos pegar o movimento hip hop. Assim, quando você olha para o movimento hip hop, ele sempre se organizou, por exemplo, em torno de estações de metrô, de trem, esse tipo de coisa. E os slams também, os saraus, hoje meio que se organizam dessa forma. Você tem o slam da Guilhermina, sabe? Você tem os slams e os saraus ocupando também esses espaços próximos, estão bem próximos de meios de transporte e tudo mais. Que é isso? Para você conseguir se deslocar rápido, você chega rápido, consegue ir embora rápido, porque a cidade não consegue responder para essa demanda de EV, como você mesmo já trouxe. Mas também, eu acho que tem assim como o centro também agrega, né? As pessoas conseguem se encontrar aqui. Se a gente consegue, vamos supor que a gente tenha, nas próximas eleições, né? Eu acho que eu não posso falar isso aqui agora, nesse lugar, mas vamos pensar, se a gente consegue pensar uma política pública organizada para a cidade de São Paulo, que tenha que eu acho que é isso, que traga de fato, que consiga realmente relacionar, como eu disse já antes também, os princípios normativos aqui da economia criativa, com ação política e com desenho de políticas públicas. Vamos pegar esse exemplo, por exemplo, da noite, da prefeitura da noite, de organizar a noite. Não é só uma circulação que vem para o centro, não é só garantir que o centro fique mais preparado para receber as pessoas e garantir essa ocupação. É também uma circulação de duas mãos, né? Porque tem muita gente que não vai no pagode da 27 porque acaba tarde ou vai beber e não consegue voltar. Tem muita gente que não vai na Cooperifa, tem muita gente que vai no Sarau do Binho, tem muita gente que não vai nos shows na Ocupação Hermelino por conta disso também. Quer dizer, como que as pessoas, como a gente garante esse trânsito e reintegra a cidade? Só que, para fazer isso, também tem um deslocamento que eu acho que é anterior e que a gente vem tentando fazer há muito tempo, né? Que é São Paulo tem um ethos que é da segregação, né? Sim. Eu acho que isso precisa mudar antes. Eles não querem, né? Mas eu acho que tem um papel que é política pública. São Paulo pode produzir, assim, ter uma capacidade de gerar muita renda a partir da cultura. A gente nunca teve um plano, por exemplo, decente nessa cidade de distrito criativo. Meu. Você vai para Buenos Aires, está rodando e funciona, saca? E gera renda e favorece os artistas, favorece os proprietários, saca? Turismo. Favorece turismo, favorece todo mundo, saca? Aí você desconcentra um pouco, então você tem os centros culturais, por exemplo, de empresas de eletricidade, mas o fato de elas estarem ali dentro, né, o recurso que ela produz, o dinheiro que ela coloca ali, ele acaba sendo distribuído entre todas as iniciativas que estão dentro daquele distrito criativo. Quer dizer, a gente não tem um plano desse para São Paulo. E olha essa cidade, olha o que é o centro de São Paulo, olha a quantidade de prédios, saca?
Aqui a gente cria na marra os distritos criativos e eles são dominados pelo mercado imobiliário. exato. Gentrifica e você tem que ir para outro. A gente não tem mais, eu acho que falta só... E os exemplos já estão colocados pelo mundo afora. Acontece, é forte hoje, independente do Estado, independente do mercado, independente de forças econômicas privadas, empresa ou o que seja, a gente já tem esse circuito. Esse circuito já acontece. Então, quer dizer, a gente tem olha a quantidade de fluxos que a gente tem pela cidade. Esse fluxo ele gera renda. Só que eu acho que hoje é a manifestação cultural que mais gera renda na cidade de São Paulo, para o território, são os pancadões. Sabe? Então, a gente tem os fluxos, a gente tem as ocupações culturais, a gente tem os saraus, a gente tem os slams, sabe? A gente tem os coletivos culturais. Sim. Sound Systems, as festas de rua, os blocos de carnaval. Os blocos de carnaval. Olha a quantidade de coisa. E todas elas têm as suas ramificações territoriais, elas integram centro e periferia. Os elementos para que isso seja muito, muito forte, gere muita renda, assim, tenha um potencial de geração de renda muito grande, estão colocados. O que falta? Uma política pública que amarre tudo isso. Entendeu? Mas aí acontece o quê? Uma criminalização e um sucateamento das políticas públicas que assistem essa população. Eu lembro disso nas festas de rua. A gente fazia festa de rua. Era muito bizarro isso. Assim. A gente fazia sem autorização nenhuma, a gente pegava numa praça, montava o som, a festa rolava. Ninguém estava nem aí. A quantidade de histórias que eu ouvia de festas rolando na periferia, com autorização, e que de repente a festa acabava com bomba, saca, com a polícia jogando bomba de gás no meio da festa. Não está escrito. A gente, assim, ali no começo da pandemia, a gente viu... Foi início, foi final ali, quando Paraisópolis. Foi dezembro de 2019. A pandemia já estava rolando China, já tinha alguma coisa, mas foi ali, final de 2019, e olha aquilo. 2019. Você chega jogando bomba, você chega tipo desmobilizando a festa de uma maneira violenta. Então, quando eu digo que tem aí, por mais que a gente resolva com a política pública, com a desconcentração de poder, de recurso, ainda tem esse lugar, que é um lugar que aí, como a gente faz isso, é como a gente desmobiliza esse ethos de segregação que tem, que aí é cultural, é uma coisa que a gente vai ter que mudar, eu não sei como, mas porque as pessoas, porque é isso, né? A polícia vai continuar sendo a polícia e ela vai estar trabalhando em favor, nessa direção. E é uma discussão intersetorial, de fato. Porque você vai fazer uma festa, a secretaria tinha que conversar com a Secretaria de Segurança Pública. Esse diálogo não acontece. Porque é isso, a partir do momento que você está na rua, você tem que mobilizar a habitação, você tem que mobilizar a Secretaria de Transporte, você tem que mobilizar a Secretaria de Segurança Pública. Não é só a cultura ali, né? É uma política pública que precisa olhar para todos os âmbitos que envolvem a ocupação daquele espaço, né? E aí dá esses problemas, né? Porque a gente tem uma política de segurança pública genocida, fascista, que simplesmente nasceu para exterminar. Acho que é um pouco por aí, Vini, porque já está acontecendo. Sabe? Quando eu falo para você, a gente tem 11 festivais de literatura. Assim, o volume de literatura que a gente produz nas periferias hoje não está escrito, assim. Que é autopublicação, sabe? Autopublicação. Hoje a gente tem a galera da ação educativa, ele e Wilson, e agora eles criaram a Câmara Periférica do Livro. Então, estão se organizando como uma cadeia mesmo. Então, você já tem. Os festivais são 11, e são 11 grandes festivais. A Feliz, por exemplo, que é o Festival Literário da Zona Sul, que é o Binho ali que puxa, é um festival de 11 dias. Ele dura mais tempo do que a Flip, saca? Ocupando todo o território da Zona Sul. Aí termina, já vem a Mostra Cultural da Cooperifa. Sabe? Aí, logo na sequência, tem o Festival Literário da Cidade de Tiradentes, que garante circulação para os autores, que é o momento em que os autores circulam. Então, o autor da Zona Norte vai para a Zona Leste, vai para a Zona Sul, sabe? Às vezes tem contratação, tem show, saca? E aí mistura todas as linguagens, esse tipo de coisa. Tem o festival que é maravilhoso, que é o Arte e Cultura na Quebrada. Nossa, aquilo ali é referência. Lá na Zona Leste, que é maravilhoso. O bairro inteiro. É o bairro inteiro mobilizado em torno do festival. Aí cada senhorzinho vai lá e põe uma mesinha na porta para vender uma cervejinha, sabe? Quer dizer, já está colocado. A questão é como que a gente organiza isso em torno de uma política pública. Sim. Eu acho que a parte assim, já está pronto, é só alguém com visão que consiga, desculpa, gente, eu fiz até que organize a parada, sabe? Só isso, é só organizar mesmo, só criar as condições para que a coisa continue acontecendo. Hoje, na verdade,
que são criados mais obstáculos do que são dados incentivos para que isso aí cresça, sabe? E vai ser necessário. Se a gente quer recuperar, a Alice trouxe aqui os dados de mercado, a gente sabe, se ficou ruim para quem está numa situação centralizada, imagina para quem está lá. Sim. E quando eu trago o exemplo de que eles são mobilizadores sociais, eles também estavam precisando de recursos, eles também estavam sem grana, mas eles são moradores e eles precisam. Então, eles estavam ali, mesmo sem recurso, eles estavam ali se entregando. Ao invés de estar correndo para ir tentar liberar o auxílio emergencial deles, eles estavam lá distribuindo cesta básica. Eu lembro que a gente fez esse debate pela Fundação, muito quando a gente estava... A gente tem orientado muito também, como coordeno lá o programa de democracia, orientado, por exemplo, como que a gente fomenta, incentiva a formação de lideranças de origem periférica. Liderança política mesmo, sabe? Aí, formação política, bolsa de estudos, esse tipo de coisa. Se o cara quiser se ele quiser ser uma liderança comunitária, quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, se ele quer concorrer a algum cargo, esse tipo de coisa. Ali, durante as eleições, a gente viu, assim, a gente percebeu uma coisa, assim, enquanto os candidatos mais centralizados, de origem classe média, estavam todo mundo fazendo sua livezinha de casa, todo mundo assim, não, a pandemia está favorecendo a campanha eleitoral, porque agora está todo mundo... A galera da quebrada, o quilombo periférico, eles estavam distribuindo cesta básica, eles não estavam fazendo livezinha. Sim. Não quero... Livezinha não tem sentido de ser pejorativo, mas eles não tinham essa oportunidade, porque eles estavam lá entregando cesta básica. No trabalho de base. E ainda precisavam fazer isso de uma forma que não parecesse ter um viés ou interesse político, porque eleitoralmente pode até pegar mal. Sabe? Pode pegar mal. Então, enfim, acho que é isso. Acho que basicamente é política pública mesmo. Assim. Sim. E aí, desculpa, eu vou me alongar um pouco. E aí acho que tem um engajamento. O campo da cultura, né, esse ecossistema sempre foi bastante engajado. A gente sabe disso, tanto que é o primeiro que apanha, não é à toa. Porque é o primeiro também a se mobilizar. Mas eu acho que agora vai ter que ter uma mobilização maior nesse sentido, sabe? Que eu acho que e essa mobilização talvez seja do centro para a periferia. Como que a gente consegue, como que esses agentes culturais que estão estabelecidos aqui começam a olhar mais para lá. E aí eu estou falando, sei lá, também desses lugares como Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, que são equipamentos que são centralizados. Se a gente está falando que esse movimento ele tem duas mãos, né, ele precisa ir e voltar, você tem aí uma demanda de política pública, uma pressão em relação à política pública, mas eles também precisam se deslocar, sabe? Assim, acho que tem que ter um deslocamento também do olhar, da perspectiva, do que eles trazem enquanto conteúdo também, o que eles vão distribuir. Sim. Enfim, tem bastante trabalho aí. Eu acho que agora o meu otimismo foi um pouco pro saco, né? Eu acho, na verdade, Márcio, que é um processo um pouco contrário. Assim, eu acho que a periferia ela chega reivindicando nesses territórios e esses territórios são obrigados a ouvir. Porque eu acho que, apesar de todo mundo estar dentro da perspectiva cultural e o tempo todo sendo violentados por conta das estruturas políticas, a mobilização ela vem das margens, né? Ela vem do processo periférico, até porque os acessos eles acabam primeiro lá, né? Então, eu acho que essa intersecção ela pode acontecer, mas eu acho que vai ter um caminho muito maior dos movimentos culturais periféricos reivindicando do que esses movimentos mais estruturados e as instituições mais organizadas chegando e olhando para isso, né? Eu, particularmente, tenho essa questão. Quando você fala da política pública e política cultural necessária para organizar isso, eu, particularmente, sou puxa-saco do Cultura Viva, cara. E eu acho que o que acontece, por exemplo, com o ponto de cultura é um absurdo. Com o sucateamento da verba do ponto de cultura. Porque era o ponto de cultura que estava lá no Ermelinho de Matarazzo, era o ponto de cultura que estava ali no Arte Cultura da Quebrada, pagando aluguel, pintando parede. Né? A verba que chegava ali sólida para sustentar um ano. Imagina você ter uma ocupação cultural que é sustentada durante um ano por uma verba pública, pagando aluguel, pagando salário de pessoas, pagando a manutenção daquele espaço, e a gente sabe do sucateamento dos pontos de cultura e, enfim, do corte dessas verbas todas. Mas não é só isso, né? Precisa de muitas outras. Não, mas acho que os equipamentos estão aí, né? Eu acho que eles existem. Olha os céus, é isso. Os pontos de cultura, céus, eles estão aí, estão todos sucateados. Quer dizer, até uma certa infraestrutura já está colocada, já está pronta. Sim. Acho que já está pronto, está tudo pronto. Você já tem os agentes culturais super articulados. Falta só um... Falta querer. Falta querer. Né? Falta o interesse de que esse público produza. Que eu acho que, assim, numa esfera grande não existe, né? De que ele produza, que ele
tem acesso